Olá, amigos do Grupo Espírita André Luiz. É com muita alegria que estamos aqui hoje para fazer essa palestra, esses breves comentários sobre uma certa introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, tendo como base o próprio Livro dos Espíritos. Esta obra que é um marco, um início na doutrina espírita, na codificação de Allan Kardec em torno dessa revelação. E antes da gente começar a compartilhar aquilo que separamos aqui para o nosso estudo, gostaria de fazer uma oração, de fazer uma leitura. E eu trouxe aqui esse livrinho, Meditações Diárias, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier, para que a gente possa entrar no clima, facilitar a nossa conexão e elevar o nosso pensamento a Deus. A mensagem é: não perca. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. Há muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha, e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, conectar as nossas emoções ao nosso Pai de infinito amor, de infinita sabedoria, Senhor de todas as coisas. Muito obrigada, Pai amado. Muito obrigada, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, por mais este dia de vida, por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado. Que os benfeitores espirituais que nos assessoram, que nos auxiliam no nosso caminho de libertação, de aprendizado, possam estar conosco, conectados, para que sejamos inspirados ao bom, ao belo, à sabedoria, à amorosidade. Que cada um de nós receba com esse estudo uma semente de bênçãos, conforme as suas próprias necessidades espirituais. Seja conosco, Mestre Jesus, amparando-nos, envolvendo-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, como dizíamos, estamos hoje aqui para conversar um pouquinho, estudar sobre essa obra básica tão importante, a compreensão da doutrina espírita, tão importante a compreensão dessa ciência, dessa filosofia, das suas consequências morais, que é o Livro dos Espíritos. Possivelmente, essa palestra será publicada após a data de comemoração da publicação inicial dessa obra, que é 18 de abril do ano de 1857. Possivelmente vocês me assistem do futuro, e essa data já passou, mas todo mês de abril costuma ser um mês em que nós do movimento espírita estamos mais atentos, mais voltados a falar sobre a importância dessa obra, o seu lugar no estudo da doutrina espírita, que é um lugar indispensável. Nós não podemos prescindir desse estudo, e não é um estudo para se fazer uma vez, é um estudo recorrente. Então, para que a gente já fique com um gostinho antes de pegar mesmo a obra e apresentar alguns dos pontos da sua introdução, eu trouxe aqui a Revista Espírita,
de 1858. 1858 é o ano em que Kardec começa com esses periódicos que eram publicados mensalmente. 1857 é o ano que a gente considera como marco, como nascimento da doutrina espírita, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E já no finalzinho do ano de 1857, Kardec começa a pensar na possibilidade dessas correspondências, desse periódico, inclusive consulta a espiritualidade, e em janeiro de 1858 é que ele vai começar com essas publicações mensais. Temos aqui todas as publicações do ano de 1858. E já no mês de janeiro, Kardec já está aqui com um artigo falando de O Livro dos Espíritos. E eu queria trazer para vocês algumas informações que o Kardec apresenta aqui nessa revista espírita, que eu considero de grande importância. Quando eu li isso, eu me senti ainda mais entusiasmada para o estudo recorrente dessa obra, e eu espero que de alguma forma eu possa também contagiar a todos, que ao terminar esse estudo, que ao terminar essa palestra, cada um esteja assim muito entusiasmado a todos os dias dedicar alguns minutos, uma questão que seja, duas, para o estudo de O Livro dos Espíritos. Primeira coisa que Kardec vai dizer aqui. Ele vai dizer que não é uma doutrina pessoal. Todo o material, toda a doutrina que é apresentada em O Livro dos Espíritos não é uma doutrina pessoal. Acostumou-se dizer kardecismo, espiritismo kardecista, e por maior que seja a importância de Kardec, do nosso codificador, utilizando-se aqui do pseudônimo que ele utilizou para publicar as obras, que é Allan Kardec, sabendo que esse não é o seu nome original, como muitos já devem saber, mas talvez o próprio Kardec não ficasse muito confortável com esses termos que nós usamos, muitas pessoas utilizam hoje em dia, porque o cuidado que ele teve foi de dizer não é uma doutrina pessoal. O nome do livro é O Livro dos Espíritos. Então, o papel dele de organizador, catalisador, aquela pessoa que estava ali no centro das coisas para organizar com aquele raciocínio, com toda uma pedagogia, é um papel gigantesco, não é pouca coisa. Não é para a gente achar, foi só um organizador, foi só um codificador. Não, ser um organizador, ser um codificador de tamanha revelação é uma coisa incrível, é um trabalho que talvez a gente até hoje não tenha real dimensão. Mas ele se sentia mais confortável, para ele representava mais verdadeiro afirmar não é uma doutrina pessoal. O que isso quer dizer? Diferente de muitos teóricos que nós temos notícias nos diferentes campos da filosofia, do pensamento humano, que de repente tiveram insights ou pararam nos seus gabinetes de estudo e pensaram, se debruçaram e criaram teorias, raciocínios, axiomas, não é disso que se trata a doutrina espírita. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, Kardec já estava deixando isso claro aqui. Não foi Kardec que pensou essas hipóteses e que começou a experimentá-las e que começou a testá-las. Não são pensamentos de um único homem. Na verdade, foram os próprios efeitos, os próprios fenômenos que começaram a eclodir, e Kardec foi essa figura central a catalisar, a estudar, a aprofundar um olhar científico, um olhar bastante cético, bastante ali esmiuçado, porque ele não se conformava com pouca coisa e com uma observação superficial, e com todo aquele arcabouço que ele já trazia do estudo do magnetismo, com todo aquele olhar já bastante científico, já bastante experimentado na ciência, é que ele vai tentar compreender aquele fenômeno. E é o próprio fenômeno, ou seja, os espíritos que vão começar a desdobrar, a revelar as leis divinas, que vai começar a apresentar. E ele então vai começar a perceber que existem diferentes espíritos,
que não é o fato de ser um espírito que já denota sabedoria. Ele vai começar a investigar, organizar, vai ter uma resposta aqui, depois vai comparar com aquela mesma resposta, vai perceber que existe um espírito de uma sabedoria acima, de uma categoria acima, e que esses espíritos estavam dirigindo aquele trabalho. Ele começa a receber orientações muito específicas sobre esse trabalho que ele precisava realizar. Existe um espírito de verdade que, vez ou outra, ali aparecia para orientar, para dirigir com muita segurança aquele trabalho. Então, por isso, o livro dos espíritos, e não de um espírito e não de um homem. Isso é bastante importante e isso está aqui. É o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um dia. Por isso que interessa a todos. Se você vai fazer uma viagem para um país que você acha que ainda não conhece, você prefere ir com um certo mapa, com uma certa orientação sobre esse mundo, sobre o que acontece lá, sobre o que te trouxe até aqui, ou você prefere ir desorientado, sem saber nada? Cada um é que sabe das suas preferências. Mas Kardec está dizendo aqui, se nós viemos de lá, vamos voltar para lá, então talvez interesse a todos a leitura de O Livro dos Espíritos, que trata exatamente dessa relação com o mundo espiritual e desdobra muitas consequências disso. E aí, o que eu acho interessante de trazer aqui para vocês também? Em 11 de julho de 1857, ou seja, pouco tempo depois da publicação de O Livro dos Espíritos, no Correio de Paris, no Jornal de Paris, vai sair uma publicação de Jadu Chalard, que é bastante interessante. Aqui eu não vou ler a publicação toda, mas eu achei muito bacana, porque não era uma pessoa espírita, era um olhar de alguém que leu o livro, que se interessou por aquilo e que vai fazer uma espécie de crítica, né, um comentário, uma resenha num jornal da época, meses depois da publicação. Então aqui a gente consegue verificar o impacto dessa publicação naquela comunidade da Europa, na França. E aí eu vou ler uns trechos para vocês. Jadu Chalard vai dizer assim: o editor Dentu acaba de publicar uma obra deveras notável, diríamos mesmo bastante curiosa. O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito, e estamos persuadidos de que um marcador assinalará esta página. Não conhecemos absolutamente o autor, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes em conhecê-lo. Aquele que escreveu a introdução que inicia o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. E depois ele vai dizer a quem se destina as páginas, as perguntas de O Livro dos Espíritos. E aqui é bom acrescentar que essa publicação ao qual ele se refere, que é a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, ainda não estava completa. Não tinha ainda a mesma quantidade de perguntas que nós temos nessa edição definitiva. Então isso ainda ficou mais amplo e mais profundo ainda do que o que ele diz aqui. E ele diz: a todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. O corpo da obra, diz Allan Kardec, deve ser reivindicado inteiramente pelos espíritos que o ditaram. Está admiravelmente classificado por perguntas e respostas. Algumas vezes, estas últimas são sublimes, e isso não nos surpreende, mas não foi preciso um grande mérito a quem as soube provocar, ou seja, a quem criou, elaborou as perguntas? Sois homem de estudo e possuis a boa fé, que não pede senão para se instruir?
Lede o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Todos vós que abrigais nobres pensamentos no coração e que acreditais no bem, lede o livro do começo ao fim. Olha que maravilha! Lembrando que está na Revista Espírita de 1858, no mês de janeiro. E aqui aproveitando, ele falou da importância de ler do começo ao fim, ele falou da importância da grandiosidade de Kardec por ter escrito a introdução e nós acrescentamos o prolegômenos. Olha só, muita gente aí que está me assistindo, que talvez seja espírita há bastante tempo, eu quero perguntar para vocês. Vocês já leram o Livro dos Espíritos de capa a capa? Leram a introdução completinha? Leram o prolegômenos? Leram da primeira à última pergunta, com todos os comentários, com todas as notas? Isso é bastante importante. É muito comum que a gente pule a introdução, que a gente pule o prolegômenos, mas vocês não fazem ideia da grandiosidade das informações que está na introdução. Nós traremos uma pincelada dessas informações e esperamos que todos se interessem por estudar essas informações. E eu queria contar, inclusive, para vocês uma história singela que eu passei uma vez que eu achei bastante interessante. Quando eu estava ainda na juventude espírita, assistindo uma palestra do Divaldo Franco, uma vez ele estava puxando a orelha da gente, como eu fiz agora com vocês, exatamente falando que as pessoas não liam prolegômenos. Ele contou uma história bastante interessante dele, que inclusive está no filme, que agora está até disponível para alugar, quem ainda não assistiu também assista, sobre o prolegômenos, né? De que ele não sabia o que era essa palavra, ele teve que comprar o dicionário, enfim, não tinha palavra no dicionário, toda uma coisa. E aí, quando ele falou isso, nessa época, eu falei assim, nossa, eu não sei o que é prolegômenos. Eu pulei a introdução de O Livro dos Espíritos e eu pulei a parte do prolegômenos. Eu já tinha lido O Livro dos Espíritos, mas eu tinha lido as perguntas. Essa parte do início eu falei, não, isso aqui é muito grande, eu quero saber logo as perguntas e as respostas. E aí, por conta dessa provocação, quando eu cheguei em casa, eu falei, vou ler prolegômenos. E aí eu não li a introdução nesse dia, li o prolegômenos todo, achei bastante interessante e foi isso que me fez ler, inclusive, a introdução. E aí eu peguei um dicionário que eu tinha em casa, vi o que significava a palavra prolegômenos e falei, caramba, que interessante, agora eu já sei, mais uma para minha lista. Gente, passou-se um tempo, eu entrei na faculdade, quando isso aconteceu eu estava na época da escola, entrei na faculdade. Vocês acreditam que um dia eu estava fazendo um trabalho da faculdade, apresentando um trabalho, e aí no final o professor perguntou para o meu grupo, ele falou assim, olha só, vocês erraram uma coisa do trabalho, vocês não vão tirar 10, vocês vão tirar 9. Mas eu vou dar uma chance para vocês, vou fazer uma pergunta. Se alguém do grupo souber responder, vocês vão tirar 10. E tinha gente no meu grupo que estava precisando muito desse 10. Vocês acreditam que o professor perguntou, na faculdade de psicologia, o que significa a palavra prolegômenos? E eu soube responder, não vou contar o que é para vocês não, cada um que procure aí no dicionário. O fato é, o grupo tirou 10 graças ao Divaldo, que fez essa provocação anos atrás, que me fez buscar, isso ficou registrado e além do aprendizado, o grupo ainda ganhou um pontinho ali extra para o trabalho. Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos para o nosso estudo, primeira coisa que a gente se depara é a apresentação, depois vem a introdução. E a introdução tem vários pontos, e eu queria trabalhar agora alguns pontinhos. Deixa eu só ver quanto tempo nos resta. Temos ainda alguns minutos para a gente desdobrar essa segunda parte da nossa palestra. Um primeiro ponto que Kardec vai abordar na introdução, que inclusive ele também vai trabalhar num livro pequenininho, pouco estudado, também bastante importante, que é o livro Que é o Espiritismo. É um livro que inclusive ele indica para a pessoa que às vezes não sabe se quer ser espírita ou não, se concorda ou não, o que diz o Espiritismo. Então é um livreto
para que essa pessoa tenha um acesso ali direto e depois ela possa aprofundar o estudo. Kardec indica que a pessoa comece por esse livro que é o Espiritismo, e aí se ela vê que é aquilo mesmo que ela quer, ela vai aprofundar o Livro dos Espíritos e as outras obras da codificação. E então Kardec vai começar na introdução de O Livro dos Espíritos fazendo uma distinção. Ele vai dizer, para coisas novas são necessárias palavras novas. Então, a palavra espiritismo, a palavra doutrina espírita, vem como essa necessidade de um termo novo para designar uma ideia nova. Nessa época, como hoje, já existiam inúmeras filosofias espiritualistas, inúmeras doutrinas espiritualistas. O espiritualismo, quando se fala numa filosofia, numa doutrina espiritualista, se quer dizer que é uma doutrina, uma filosofia oposta ao materialismo, ou seja, que acredita em alguma coisa, que existe alguma coisa além da matéria. Ok. Isso é o que o Espiritismo diz? Está em acordo com o Espiritismo, com a doutrina espírita? Está. Mas a doutrina espírita não para aí. Por isso que Kardec escolheu uma palavra nova, ele começa a nos explicar isso aqui, para não criar confusão, aquilo que ele vai trazer aqui como uma anfibiologia, um excesso de palavras, de termos que querem designar diferentes coisas, como a gente tem com manga, manga que é fruta, manga que é camisa, manga que é tanta coisa, e que às vezes esse excesso de coisas, de palavras, de significados para uma mesma palavra nos confunde, causa ainda mais ruído na nossa comunicação. Por isso que ele vai dizer aqui, inclusive quando a gente pega o nosso Livro dos Espíritos, se vocês pegarem o de vocês aí em casa, vocês vão perceber que tem logo na contracapa, filosofia espiritualista, ou seja, o espiritismo faz parte do espiritualismo, porque ou é espiritualismo ou é materialismo. A doutrina espírita não é uma filosofia materialista, é uma filosofia espiritualista. Mas de uma forma específica, ela não para aí. Ela acredita em outras coisas também, não acredita nisso e ponto final. As explicações, os desdobramentos que são apresentados na doutrina espírita não se encerram. Por quê? Por exemplo, existem outras doutrinas, filosofias espiritualistas que vão dizer, por exemplo, que existe algo além da matéria, mas não necessariamente a reencarnação. Existe algo e você pode ficar imortal, continuar vivo, a sua alma pode continuar viva, mas não necessariamente você vai reencarnar. Existem filosofias espiritualistas que vão dizer que você pode reencarnar, mas que você pode retornar como um animal, que você pode retornar ao todo universal. Então, assim, existem divergências. E aqui Kardec está falando, olha, é espiritualista, mas eu preciso especificar. Por isso, a palavra espiritismo, ele vai dizer aqui, bem detalhadamente. Olha só. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, a doutrina espírita, de forma específica, vai tratar da natureza dos espíritos, da relação com o mundo espiritual. São os pontos específicos desta filosofia espiritualista. E ele vai dizer ainda que o espírita ou espiritista é o adepto da doutrina espírita, o adepto do espiritismo. Bastante interessante. Depois disso, num outro momento, Kardec vai fazer uma distinção bastante interessante da palavra alma. Essa é uma outra palavra que causa confusão. Por quê? Porque é uma palavra antiga e que foi sendo utilizada para diferentes coisas. Aqui Kardec vai tratar de forma específica o que ele vai trazer como alma. E as diferentes interpretações
as diferentes designações que ao longo do tempo também foram atribuídas à alma, ele vai utilizar outros termos. Então ele vai trazer o conceito de princípio inteligente, de espírito, de fluido vital, e vai fazendo essas distinções. Ele aqui já está anunciando o que a gente vai encontrar ao longo da obra. Ele vai apresentar essas diferentes palavras para que a gente consiga entender o que é um princípio inteligente, o que é o espírito que ele apresenta aqui com E minúsculo, depois ele apresenta espírito com E maiúsculo, depois ele fala do fluido vital, do fluido cósmico universal. Tudo isso são distinções que ele vai fazendo para não ficar utilizando a mesma palavra, que pode significar diferentes coisas, e causar uma confusão ainda maior na nossa cabeça. Ao longo da obra, ele vai dar para cada coisa, para cada atribuição, função diferente, um nome diferente. Isso vai vir de forma muito clara na obra. Em seguida, vem uma parte que eu considero o clímax da introdução, porque ele vai trazer aqui um histórico de como as coisas começaram, aquilo que eu comecei até a apresentar para vocês aqui no início dessa nossa conversa, quando eu disse que, na verdade, não foi Kardec que sentou para pensar uma teoria, que as coisas foram acontecendo. E aqui na introdução do Livro dos Espíritos, ele traz alguns detalhes disso, da hipótese que ele tinha de que aquelas mesas que giravam, de que aqueles sons que ele escutava viessem do magnetismo, porque ele era um grande estudioso do magnetismo já há bastante tempo. Então ele já tinha algumas hipóteses explicativas para aquele fenômeno. Quando é o próprio fenômeno, como ele vai dizer aqui no Livro dos Espíritos, são os próprios espíritos que dizem para ele, que afirmam que eram as almas dos homens que viveram na Terra, que eram espíritos desencarnados, que a vida continua, que a evolução é incessante, todos esses princípios que já estavam presentes na história da humanidade, mas que, para o acesso de poucas pessoas, de uma forma às vezes revestida de muitos símbolos, Kardec vai começar a organizar esse material, ele vai explicar aqui como isso foi acontecendo. É interessante a gente saber também que essas reuniões, a princípio, não eram bem vistas. Então, de princípio, de logo, Kardec não se interessou por isso. Até que um amigo que fazia aquilo de uma forma séria, não era para chamar a atenção das pessoas, mas já estava detido naquele estudo, convida Kardec para uma dessas reuniões. Ele reluta de início, ele achava que aquilo era frivolidade, era entretenimento, até que ele vai e começa a perceber que existia uma inteligência, existia uma organização de pensamento, existia algo a mais. E ele vai contando para a gente também aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, como foi evoluindo o processo. Primeiro as mesas giravam, as mesas começaram a fazer sons, de repente começou a existir uma certa lógica naquelas batidas. Então, se era uma batida era a letra A, se eram duas batidas era a letra B, mas imagina só, para formar uma palavra, que demora, né? Imagina se o espírito queria falar uma palavra com a letra T, até chegar na letra T de batida em batida, devia ficar bem complicado. E então tem um momento que Kardec diz assim, que foi dado um conselho simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Olha o conselho que foi dado, em vários lugares ao mesmo tempo. Vai buscar no quarto ao lado a cestinha, prende nela um lápis, coloca-a sobre o papel e põe teus dedos sobre a borda. Então, aqui era o início do que hoje a gente chamaria de uma psicografia, que inicialmente esse lápis estava preso a essa cestinha. E aí ele diz,
Como o objeto a que se adapta ao lápis não passa de mero instrumento, sua forma e natureza são completamente indiferentes, procurou-se a disposição mais cômoda, e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta, até que eles percebessem que, na verdade, a influência maior era da presença do médium. E então não foi mais necessária a cesta nem a prancheta, e foi diretamente o médium que passou a segurar o lápis. Isso é um tipo de mediunidade. A gente sabe que existe também a escrita direta, quando não é necessário nenhum lápis, às vezes até colocando um papel dentro de uma gaveta e fechando a gaveta, o próprio fluido mediúnico vai permitir que apareça ali no papel a mensagem já escrita de forma direta. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Um outro ponto que é bastante interessante desse histórico e de como chegamos até aqui é o fato de que Kardec recebeu, na verdade, um material já com muitas perguntas, com estudos, com respostas, desses que já estavam ali voltados para essas evocações, com um estudo bastante sério. Esse material foi entregue nas mãos de Kardec para que ele pudesse conferir o que já estava ali. E Kardec vai utilizar um princípio bastante interessante, porque ele vai observar que aquilo que já tinha no caderno, às vezes em mais de uma ocasião, a mesma resposta, com o mesmo nível de sabedoria, e quando ele levava aquelas perguntas para outros médiuns na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, até antes mesmo da fundação da Sociedade Parisiense, ele vai perceber a unidade do ensino. Ele vai perceber que pessoas que não se conheciam, médiuns que não tinham às vezes instrução, muito jovens, vão conseguir emitir através da mediunidade respostas muito similares àquelas que ele já tinha no caderno. Ele vai confrontando aquelas informações, tirando o que eram mensagens apócrifas, o que talvez fosse a interferência de espíritos zombeteiros, de espíritos que não queriam que a revelação chegasse, que alcançasse os corações. Então foi muito trabalho para que a gente tivesse hoje esse material já tão lapidado, já tão burilado, com as informações tão acertadas, com perguntas tão acertadas, com respostas tão claras. Porque se alguém aí participa de reunião mediúnica, sabe do que eu estou falando. Espírito, inclusive lá no livro dos médiuns tem mensagens apócrifas, tem um item sobre isso, que é importante a gente também olhar. Espírito que é zombeteiro, espírito que quer interferir no trabalho, gente, ele pode ser bastante inteligente, ele pode saber escrever, mas às vezes fala e não sai nada. Quando você espreme o conteúdo, não tem algo de significante. Então tinha espírito que estava ali assinando Jesus, João Evangelista, né, nomes importantes, e Kardec foi percebendo que o conteúdo não correspondia, mas ele tinha que estar muito conectado, muito inspirado, para que ele conseguisse realmente ser esse instrumento a catalisar, a organizar todo esse material. Mais à frente, aqui ainda, na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec vai, uma por uma, falando das diferentes objeções, das diferentes críticas que foram levantadas contra a doutrina espírita, contra o espiritismo nascente. E, em primeiro lugar, ele vai dizer assim, olha, muitos dos que criticam, muitos do que às vezes até se consideram inimigos, número 1, às vezes nem se deram ao trabalho de estudar a fundo. Às vezes não leram o Livro dos Espíritos, nem nenhuma outra obra da codificação, e a gente encontra isso ainda hoje, e já estão ali criticando, e quando você começa a ouvir a crítica, às vezes a pessoa já começa dizendo, porque vocês não seguem Jesus? Opa! Então essa pessoa não sabe o que é a doutrina espírita. Talvez ela não tenha tido a oportunidade de ter uma informação mais clara, mais acertada do que verdadeiramente seja a doutrina espírita. Porque se o nosso guia e modelo é Jesus, não é mesmo? Então, Kardec vai dizer disso, que o primeiro ponto é, muitas dessas críticas mordazes, muitas das diatribes, muitas das polêmicas, sobre as quais ele vai escrever mais tarde também na Revista Espírita, em diferentes publicações,
com as quais ele precisou lidar muitas e muitas e muitas vezes, pessoalmente, contra a doutrina, contra a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vinha em muitos casos daqueles que nem haviam se dado ao trabalho de estudar. Isso é uma coisa bastante importante da gente perceber. E muitas vezes também vinham daquelas pessoas que até estudaram, mas não compreenderam. Isso me faz lembrar da parábola do semeador. Quem de nós não conhece essa parábola belíssima de Jesus, que está numa sequência de parábolas muito interessantes? Então, nessa parábola, o que Jesus está contando para a gente? O semeador saiu a semear. E o primeiro solo que ele vai jogar as sementes, ou sobre o qual as sementes vão cair, é um solo beira do caminho. Nesse solo beira do caminho, não tem penetração para a semente, é um solo árido, um solo pouco receptivo, sem umidade, sem humildade. E então as aves vão passar e vão levar aquela semente. Não houve penetração, não houve receptividade. As segundas sementes, as outras sementes, vão cair num solo muito pedregoso, cheio de pedras. A semente cai, existe um certo entusiasmo, digamos assim, parece que está propício, parece que vai. A semente até que começa a germinar, até que começa a brotar, mas não tem raízes, não tem profundidade. Então, o que vai acontecer? Quando o sol esquenta, aquilo que começou a germinar, aquilo que começou a brotar, torra no sol, não tem condições, não tem minerais, não tem como pegar os nutrientes necessários porque não tem profundidade, e assim aquilo que começou termina. E aí vem o terceiro solo, que é o solo espinhoso. Quando começa a nascer, quando parece que vai também, começa a germinar, o que vai acontecer? Os espinhos vão abafar aqueles brotos nascentes. E então também não vai dar, não vai frutificar. E o terceiro, na verdade já falei o terceiro, na verdade o quarto, é aquele solo ideal, o bom solo, a boa terra, que é aquela que consegue receber a semente e também consegue doar nutrientes para que essa semente frutifique, para que essa semente germine, para que floresça e vai render diferentes frutos, 30, 60, 100. E é interessante porque essa é uma das parábolas, isso não acontece com todas, essa é uma parábola que tem a explicação de Jesus. E Jesus vai ali falar que a semente é a palavra. Olha só, se a gente não consegue associar isso ainda hoje com o que estamos falando aqui sobre a doutrina espírita, sobre o livro dos espíritos, a semente é a palavra do reino, a palavra de Deus. E sabemos que a doutrina espírita também é palavra de Deus, é revelação de Deus, é cristianismo redivivo. Então, quando essa palavra, quando Jesus vem à Terra, ou quando os espíritos, a falange do Espírito de verdade traz à Terra tanto a mensagem de ontem, ainda tão atual, tão presente, inclusive na codificação espírita, através de Jesus, através aqui desses organizadores, todos a serviço de Jesus, quando essa palavra chega, inclusive Jesus vai dizer em dado momento, quando ele está falando de um dos solos, ele vai atribuir, vai associar o solo ao coração. Então, como está o nosso coração quando essa palavra, quando essa semente nos alcança? Será que o nosso solo é aquele beira do caminho? Entra por aqui e sai por aqui? Aquelas pessoas que não compreendem, que às vezes não quer nem ouvir. Ah, para que estudar? Não, para quê? Não tem graça isso daí, não quer nem saber. Será que é um solo pedregoso? Então a gente se empolga. Diz Jesus que parece que há uma empolgação. Então a gente às vezes vai numa palestra e sai empolgado. Não, vou fazer, vou acontecer, mas não tem profundidade, não tem raízes. Ou aquele solo espinhoso, Jesus vai dizer que os espinhos
são as questões do mundo, são as inquietações, as ansiedades materiais, preocupações materiais. No dia que eu me aposentar, eu vou estudar codificação todinha. No dia que eu tiver tempo, eu vou fazer uma obra social, eu vou ajudar fulano, beltrano, vou acontecer. No dia, esses dias, esses empecilhos são os espinhos que abafam a palavra e que impedem que frutifique a partir daquela semente em palavras, em atos, em exemplos, em experiências. E por fim, o bom solo. E aí eu queria associar esse bom solo, eu comentei sobre isso um dia desses, num outro estudo que fizemos, uma live que fizemos para alguns amigos, uma associação que eu queria repetir aqui entre essa parábola, que tem a ver com o que Kardec traz aqui no Livro dos Espíritos, que muitas vezes as críticas, as incompreensões vêm desses solos, às vezes até na nossa família, dos que não querem saber, dos que não compreendem. Às vezes nós mesmos, sendo espíritas, estamos sendo um desses solos, que parece que quer saber, mas não quer saber, que parece que vai, mas não vai, que às vezes a gente está há tanto tempo indo e vindo, né? Indo para o templo e vindo do templo, indo para o templo e vindo do templo, mas o nosso coração às vezes não frutificou, não recebeu a semente de verdade. Então, às vezes no racional eu digo que eu sou espírita, que eu sou espiritista, mas na experiência eu estou sempre em conflito com o que eu estou aprendendo. Eu não consigo conciliar a aceitação, a coragem, a fé daquilo que eu estou vivendo na prática com aquilo que eu estou estudando, com aquilo que eu estou ouvindo. E aí eu continuo não sendo um bom solo, eu continuo não frutificando, porque eu estou sempre me debatendo entre vivência e teoria. A mensagem fica aqui, mas não chega ao terreno do meu coração, que é onde precisa frutificar. E a associação que eu falava para vocês, acredito que já caminhando para a etapa final da nossa fala aqui, está no texto de Kardec. Na verdade, ele estava passando por Lyon, ele fez uma série de viagens, está lá no Viagem Espírita de 1862 e outras viagens, e ele tinha acabado de receber um banquete dos espíritas de Lyon. Ele vai então agradecer, fazer um discurso agradecendo por esse banquete, e ele vai falar da alegria de conhecer aqueles espíritas de Lyon, de que eram verdadeiros espíritas. E ele então vai falar da categoria dos espíritas. Olha que interessante. E ele vai dizer que a primeira categoria, associando aqui com a nossa parábola do semeador e com o que falávamos do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que os primeiros espíritas eram aqueles que estavam muito interessados no fenômeno. Então, tem reunião mediúnica? Legal. Não tem? Não sei. Vai ter o que de diferente, né? O que esse centro tem de diferente? Tem cura? O que tem? Está interessado no fenômeno. Naquela época, eram aquelas pessoas que estavam interessadas só na... Tinha que uma mesa girar. Vai só estudar? Não, só estudar não. Quero ver mesa girando, quero ver sons, quero ver reunião de efeito físico, quero ver coisas assim acontecendo. É o que ele fala dos primeiros espíritas. Não estavam muito interessados na filosofia, no estudo, no desdobramento, quem dirá nas consequências morais. Na segunda categoria, Kardec vai falar daqueles espíritas que já se interessavam pela filosofia, pelo estudo, pelo aprofundamento, mas no aspecto das consequências morais, só as admiravam. Achava lindo, Jesus, fora da caridade não há salvação, que bonito, que profundo. A gente fica até emocionado, mas não aplicava esse ensino nas suas vidas. Então continuavam sendo solos que não frutificavam, porque frutificar é consequência de vivenciar, é consequência da terra do nosso coração verdadeiramente trocar, da sinergia com a semente, com a palavra, com o ensino. Então, enquanto não há vivência, não há experiência, não há frutificação. E é só no terceiro tipo que Kardec dirá:
são os verdadeiros espíritas, e os verdadeiros espíritas nada mais são do que os espíritas cristãos. É a mesma coisa. Aquele bom solo da parábola do semeador recebe a semente, acolhe, troca com essa semente e consegue frutificar cada um no seu ritmo. Tem um que frutifica 30, tem um que frutifica 60, tem um que frutifica 100, não tem problema. O importante é que a gente frutifique através das palavras, das conversas, do aprendizado, da convivência em família, na nossa profissão, cada um no seu contexto, no seu próprio jardim. O importante é que a gente frutifique, que a gente compartilhe com o mundo, através das nossas palavras, atos e experiências, a grandiosidade de tudo que temos recebido com essa semente. Então, queridos amigos, esperamos que essas breves palavras tenham deixado vocês com ainda mais vontade de estudar, de aprender, de trocar. E finalizando, eu queria deixar aqui já como uma prece final alguns trechos de um poema que diz assim: o Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que semeia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Grande abraço a todos, paz e bênçãos.